for, não deve ser machista. O corpo é nosso, não dá bancada moralista. As mulheres estão na rua por libertação. Lugar de estuprador não deve ser na certidão. É a apropriação do funk para levar para a rua e para as pessoas as pautas. A partir de 2011 surgiu a Marcha das Vadias no Canadá. E aí a gente viu uma nova possibilidade de diálogo com a sociedade, sabe? Antes mesmo de eu me envolver com os temas feministas e de LGBT, eu fazia o movimento estudantil na comunicação. E eu gostava muito da coisa da festa. Gostava muito da festa pública, da ocupação da praça. Eu cheguei a organizar lá na minha universidade, junto com o movimento da faculdade, algumas coisas assim. E a Marcha das Vadias foi uma forma de juntar isso. Juntar a ocupação da praça pública com um momento festivo, ao mesmo tempo que se transmite uma mensagem forte, de forma que as pessoas entendam, compreendam e se juntem. Eu acho que a grande inovação da Marcha das Vadias é que qualquer pessoa faz parte da Marcha das Vadias, seja participando desde a primeira reunião, seja chegando na hora, olhando aquilo, levando um susto, de repente não vou fazer meu cartaz também. A luta pelos direitos e pela igualdade estava em mim, não parte da minha própria necessidade, mas da minha indignação com o fato de outras pessoas não terem as mesmas condições de vida que eu tenho. E sobre o movimento feminista brasileiro, né? Como é que você vê o panorama atual, né, das questões, das lutas, e quais os desafios, né, que ainda tem pela frente? Hoje a gente está num patamar que, assim, já teve pior? Já foi muito pior. Lá nos anos 50, nos anos 60, todo esse contexto de direitos das mulheres, saúde sexual e reprodutiva, direitos sexuais e reprodutivos era muito pior. Teve a Revolução dos anos 60 e etc. E a gente começou a construir uma coisa melhor. A gente vinha vivendo um período que a gente mesmo não estava entendendo direito o que era, né? Até o começo desse ano, eu diria. Eu acho que realmente junho de 2013 muda, é um divisor de águas na história de todos os movimentos brasileiros. Mas tinha acontecido uma estagnação, eu acho, dentro do movimento feminista. A gente continuava falando muito sobre temas que são muito relevantes, a violência contra a mulher, a violência doméstica, mas vinha falando isso de uma forma muito repetitiva. Eu achava que a linguagem, que tinha alguma coisa errada com a linguagem. Mas eu tive, inclusive, muitos conflitos com os meus irmãos, eu tenho muitos irmãos. Eu sempre tinha muita dificuldade de fazer com que eles entendessem do que eu estava falando. Eu estava usando essa linguagem do movimento feminista. E aí eles falavam para mim, esse feminista é tudo raivosa, por que vocês têm que ser assim radicais? Porque não pode ser, vocês vão acabar sendo machismo ao contrário e tal. Eu ficava louca, né? E o que eu vou falar? A Marcha das Vadias, no Rio de Janeiro, especialmente em 2013, se propôs a ser um espaço aberto para a gente dizer que o Estado é laico, não pode ser machista, o corpo é nosso, não da bancada moralista. A gente tem um entendimento bem mais amplo do que a mulher. A mulher, para a Marcha das Vadias no Rio de Janeiro, não é só um corpo com uma vagina. A mulher é muito mais que isso. A mulher se propôs a ser um espaço aberto para todas essas manifestações. Então, água mole em pedra dura, né? É um movimento de ir cada vez tentando ir um pouco mais além. Esse ano teve algumas polêmicas que você até entrou, né, na discussão, na conferência. Eu queria que você faça um pouquinho mais assim, algumas práticas que mesmo que as pessoas estejam acostumadas a ver as reivindicações dos movimentos feministas, mas que foram mais ousadas. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais assim, se ainda tem muito caminho a percorrer para acabar com esse conservadorismo, até mesmo entre os movimentos, né? A gente conseguiu avançar muito nos últimos 30, 40 anos na garantia de vários direitos. O movimento se apropria disso no primeiro momento e começa a implementação de algumas políticas e depois dá uma relaxada. No que o movimento dá essa relaxada, vem um outro movimento, vem o contra-movimento, que eu vou chamar de contra-movimento, mas ele é bastante hegemônico, que vou chamar de movimento cristão, que são as igrejas evangélicas, neopentecostais, se articulando também, que já vinha num movimento de crescendo, assim, desde o início da década de 70, pelo menos aqui no Brasil, ocupando espaços que deveriam ser laicos, por princípio, e na prática,
prática, que é o parlamento, e vão fazendo o contramovimento. Nesse momento que o movimento feminista e o movimento LGBT, enfim, o movimento AIDS, né, que se mistura um pouco com o movimento LGBT, dá uma relaxada, porque conseguiu um avanço, esse bolão de gente vem fazer o contramovimento e consegue. Fora isso, aí a gente está vendo também uma grande disputa, especialmente na América Latina, pelo mercado de fiéis, pelos setores cristãos. Então a Igreja Católica tem perdido muito público e a Igreja Evangélica tem ganhado muito público. Isso gera um outro conflito que impacta diretamente nos nossos úteros, nos nossos orifícios, nos nossos corpos, na nossa vida como um todo. Um Papa argentino não é à toa. O Papa argentino, ele é argentino porque a América Latina precisa ser conquistada para a Igreja Católica. O povo brasileiro, eu considero o povo brasileiro muito aberto, muito moderno em muitas coisas. Agora, tenho certeza que a maioria da população brasileira não é tão retrógrada, tão limitada nas suas posições, na sua vida sexual, na sua vida cultural, na sua vida, sabe, diversão, trabalho, como a gente sempre está rindo, a gente sempre está querendo viver bem, etc., apesar de todas as dificuldades e tal. Duvido que a maioria da população brasileira tenha essa prática na vida, sabe? Então acho muito preocupante que esse setor esteja tão fortemente representado e tenha tanta força dentro das instâncias governamentais hoje no Brasil. Então é isso, né? A gente relaxou e abriu espaço para esses movimentos crescerem. Entendo que a gente, povo brasileiro, relaxou também em outras coisas, a partir da eleição de um companheiro, né, de um governo aliado, a gente também deixou muitas coisas, outras coisas correrem soltas, e agora é o momento do resgate.